Todos sabemos, trapézio é um tipo de figura geométrica, mas também conhecido como quadrilátero, porque possui 4 lados. Ele é comparado ao quadrado, ao losango e o retângulo, por conta de terem também os 4 lados e por serem considerados figuras geométricas quadriláteras. Eu vou falar sobre um pouco dos 3 tipos de trapézio, que é o trapézio retângulo, o trapézio isósceles e trapézio escaleno. O trapézio retângulo é aquele que apresenta 2 ângulos de 90 graus. O trapézio isósceles é o que possui 2 lados congruentes e 2 lados diferentes. E trapézio escaleno é considerado como o mais diferente porque possui todos os lados diferentes. Olá pessoal, sou a aluna Gracilane Brantinho de Oliveira e vou apresentar sobre a classificação dos trapézios. Ele é classificado dessa forma: trapézio escaleno, trapézio isósceles e o trapézio retângulo. E cada um deles possui uma figura. O trapézio escaleno são aqueles que não são trapézios isósceles. E o trapézio isósceles são aqueles que possuem lados não paralelos congruentes. E o trapézio retângulo são aqueles em que um dos lados não paralelos forma um ângulo de 90 graus com a base, que é esse ângulo aqui de 90 graus. Boa tarde ou bom dia, pessoal. Vou falar sobre um pouquinho do trapézio, de matemática. Eu fiz esse trabalho de matemática, explicar um pouquinho que fala sobre o trapézio. Vamos lá, vou usar papel. Podemos ver aqui, vamos tentar explicar um pouquinho, porque eu não sei muito bem de matemática, né? O que é um trapézio? Trapézio é todo quadrilátero convexo que tem apenas um par de lados paralelos. Aqui eu trouxe aqui o desenho. Aqui podemos ver a base menor, a base maior, a altura, que é isso aqui. E temos também os ângulos internos, que é ângulo A e ângulo B, C e D, entendeu? E é isso. Boa tarde, gente. Eu vou falar aqui um pouco como que surgiu o Teorema de Tales. O grego Tales de Mileto, que viveu por volta da primeira metade do século VI a.C., é considerado o pai da geometria demonstrativa, no qual se fez necessário justificar que, por meio de demonstrações lógicas, os conhecimentos geométricos, os estudos de Tales contribuíram em diversas áreas do conhecimento, como a matemática, a filosofia e a astronomia, tornando-se conhecido como um dos 7 sábios da antiguidade. Tales de Mileto acredita-se que Tales tenha vivido por parte da sua vida no Egito, onde se deparou com um problema: calcular o problema à altura de uma pirâmide, e ao revelado tornou-se admirável. Boa tarde, agora eu vou falar um pouco sobre o Teorema da bissetriz interna. O teorema interno, o bissetriz interno, aplicado em triângulos, demonstra que bissetriz de um ângulo divide o lado oposto ao ângulo de forma de proporcional aos lados adjacentes. O teorema da bissetriz interna foi desenvolvido especificamente para triângulos e mostra que ao traçamos a bissetriz interna de um ângulo do triângulo, o ponto de encontro da bissetriz, como o lado oposto a ela divide esse lado em segmentos de reta proporcionais aos lados adjacentes desse ângulo. Como a aplicação do teorema da bissetriz interna é possível determinar qual é o valor do
lado dos segmentos dos triângulos, utilizando ou proporções entre eles. A bissetriz é uma semirreta que divide o ângulo em dois ângulos congruentes. O teorema da bissetriz interna é específico para triângulos. Este teorema prova que bissetriz divide lados opostos em segmentos proporcionais aos lados adjacentes ao ângulo. Bom dia, eu sou o aluno Valdemilson, vou falar um pouco sobre o Teorema de Tales. O Teorema de Tales se define que quando um feixe paralelas interceptadas por duas transversais, ela determina segmentos proporcionais entre transversais. Aqui vou citar alguns exemplos tenho uma figura aqui, vocês podem ver as retas e os segmentos. Aqui tenho o segmento 9 e 12, x e 4. Aí temos a proporção 9 sobre 12, 4 sobre x. Aí multiplicamos 9 vezes 4, que é 36, 12 vezes x, 12x. Fica x, 36 sobre 12 é igual a 3. Aqui achamos o valor de x. Aqui seguimos o outro exemplo. O segmento 5 e o segmento 9, segmento x e segmento y. Aqui queremos achar o valor de x e o valor de y. Aí seguimos a seguinte proporção. Aqui temos o valor de 5 mais 9, que é igual a 14. Os dois segmentos aqui, juntando, dá 28. Então, queremos achar o valor de cada um deles. Aqui, seguimos a seguinte proporção. 5 sobre 14, x sobre 28. Logo, 14x igual a 140. 5 vezes 28 dá 140. Logo, x, 140 sobre 14, aqui chegamos ao valor de x, que é igual a 10. Então, aqui já achamos o valor de x, agora queremos o valor de y. Aí seguimos a seguinte proporção. X mais y igual a 28. Como já achamos o valor de x, aqui substituímos x pelo 10. 10 mais y é igual a 28. Logo, y igual a 28 menos 10, aqui chegamos ao valor de y, que é igual a 18. Aqui temos 10, o valor de x, e 18, o valor de y. Logo, chega ao resultado de 28. Vamos para o terceiro exemplo. Aqui temos o segmento x e 8, segmento 4 e 10. Queremos achar o valor de x, fazendo a seguinte proporção. X sobre 8, aqui ó, x e 8, é o mesmo segmento, igual a 10 sobre 4, o mesmo segmento. Fica 4x igual a 80, logo x, 80 sobre 4. Chegamos ao valor de x, que é igual a 20.